E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, tenho certeza que sim. Ontem o Botafogo, aliás, o Brasil deu show em campo ontem com os jogadores do Botafogo, né? Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo novo do nosso, ou que tem alguma coisa sobre o nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Se liga já, seleção brasileira, ufa, vencemos, graças à dupla do Botafogo. Falando nisso, gente, já a gente vai falar do Brasil, mas o Botafogo, que emprestou seus atacantes para a seleção, Luiz Henrique e Igor Jesus, viu o reconhecimento do técnico Arthur Jorge em Portugal pelo trabalho bem feito até agora. Ele levou um importante prêmio. Reconhecimento a mais de 7.000 quilômetros de distância. Essa semana, pelo trabalho desenvolvido no Botafogo, Arthur Jorge recebeu da Liga Portugal, a entidade máxima do futebol lusitano, o prêmio de Talento que Marca o Mundo. O treinador usou as redes sociais para agradecer, abre aspas, um prêmio que me deixa muito honrado pelo sinal de reconhecimento do trabalho desenvolvido no Botafogo, fecha aspas. O prêmio é concedido mensalmente pela federação ao português que mais se destaca fora do país, seja ele jogador ou técnico. Essa é a segunda vez que um treinador é premiado por um trabalho desenvolvido no Brasil. Antes de Arthur Jorge, apenas Abel Ferreira tinha recebido o prêmio, nos meses de outubro e novembro de 2021. A eleição é feita por votação através de embaixadores da entidade, envolvendo ex-atletas de destaque do campeonato lusitano. Nomes como Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva já venceram o prêmio em outras ocasiões. O título de Talento que Marca o Mundo chega para coroar a boa temporada até aqui. Sob o comando de Arthur Jorge, o Botafogo tem 43 jogos na temporada, sendo 26 vitórias, 10 empates e apenas 7 derrotas, além da liderança do Campeonato Brasileiro e a classificação para a semifinal da Libertadores, feito que a equipe não alcançava há mais de 50 anos. A boa campanha, inclusive, vem potencializando também os talentos individuais da equipe. Exemplo disso são as 7 convocações de atletas alvinegros para defender seleções nessa data FIFA. O Botafogo foi a equipe brasileira que mais cedeu jogadores. O gol de Igor Jesus na noite de ontem contra o Chile foi o primeiro de um jogador alvinegro nos últimos 26 anos defendendo a seleção brasileira principal. O brasileira por 2-1. É claro que a Selefogo rendeu memes na internet. Boa, 06. Padrão. Também atirando com o meu fuzil fica fácil, né? Caveira. Da seleção brasileira, mas ela era fundamental, imprescindível. O Brasil precisava subir na tabela das eliminatórias sul-americanas e agora somos os 4º colocados, ainda não é o ideal, mas 2-1 para cima do Chile, um jogo que deu um pouquinho de aflição. Um pouquinho, tá generosa, hein? As buzinas da garotada chilena até intimidavam antes do jogo. Mas era só falar do Brasil que a resposta era essa. ¿Es imposible Chile ganar el Brasil o no? Sí. ¿Es imposible? Pero yo creo empate también. Hoy, ¿quién va a ganar, Chile o Brasil? Está difícil, es una apuesta muy complicada para Chile, pero un punto no es malo con los pentacampeones, no es malo para Chile con lo que estamos viviendo, hay que ser realista. Se por aqui a coisa tá feia até pro Coringa, do outro lado a pergunta foi invertida e os brasileiros estavam mais otimistas. Impossível perder o Chile. Tá em crise, chama o Chile, né? Acho que o sentimento dele está ainda pior do que o nosso, sabe? A expectativa de pelo menos uma vitória magra, assim. Resumindo, 1-0 é goleada hoje. Nossa, hoje dá goleada. 1-0 é goleada. Lembra que no passado tinha um bordão no Brasil, né? Tá em crise? Chama o Chile. Mas em campo a história parecia ser outra. Quem sorriu primeiro foi o Coringa. 1 minuto de jogo e o pior aconteceu. Levantamento na área para Eduardo Vargas, completamente livre nas costas do Danilo. Chile 1-0.
Primeiro gol deles contra o Brasil depois de 9 anos. Nesse momento, a seleção caía para o 7º lugar. E os donos da casa queriam mais. Acredito que a maioria dos jogadores acaba não vendo certas notícias em certos momentos antes do jogo. Mas independentemente da posição que a gente começasse o jogo, a gente sabia aquilo que a gente tinha que fazer no jogo para sair com a vitória. E a gente sabia aquilo que a gente tinha que fazer, que a gente tinha que trabalhar duro, que seria um jogo difícil. A primeira chegada brasileira veio aos 15 com Rodrigo. A segunda com o estreante Abner Vinícius. E enquanto os chilenos reclamavam de pênalti, na sequência Savinho fez ótima jogada, colocando na cabeça de Igor Jesus estreia com um gol em apenas 45 minutos jogados. Cabeceou no canto, é gol! Muito feliz, né, por tudo que vem acontecendo. Isso é fruto do meu trabalho e hoje estar podendo ter uma oportunidade na seleção é gratificante. Fiz o meu melhor do começo ao fim junto à minha equipe. A presença do Igor, eu acho que preencheu um pouco daquele homem mais presente na área, que venha para ser um pivô em determinados momentos. E que possa, ao mesmo tempo, com essas flutuações, buscar o ataque, a última linha, o que nós tivemos consideravelmente na noite de hoje e não vínhamos tendo nas partidas anteriores. Dorival que trocou os 2 volantes, Gerson e Bruno Guimarães entraram e o Brasil seguiu em cima, com Rodrigo de fora e Rafinha no contra-ataque, até mandando para as redes, mas em impedimento. Melhor no jogo, o Brasil rondava a área chilena e Rodrigo pediu pênalti nesse lance. Os chilenos finalmente voltaram a aparecer nesse chute do Valdés. E quando o tão sonhado empate para os chilenos parecia certo, no estouro do cronômetro veio o gol salvador da seleção. Para pé da canhota, chutou no canto, é gol! Assim como foi na primeira etapa, Luiz Henrique levou para dentro. Ninguém marcou e ninguém conseguiria impedir o primeiro gol da joia pela seleção brasileira. Luiz também é um cara que é muito trabalhador e graças a Deus conseguimos fazer o gol ali que nos trouxe a vitória. Agora temos que continuar trabalhando, que temos um jogo muito importante contra o Peru. Expectativa de pelo menos uma vitória magra, assim. Resumindo, 1-0 é goleada hoje. Nossa, hoje dá goleada. Por toda a pressão envolvida, realmente o 2-1 foi uma goleada. Ainda mais por ser apenas a segunda vitória do Brasil nos últimos 7 jogos de eliminatórias. Para quem entrou em campo em 7º lugar, terminar a rodada em 4º não é nada mal, graças a essa combinação infalível: Estádio Nacional de Santiago e Botafogo. No bimundial da seleção em 1962, nesse mesmo palco, metade dos titulares eram botafoguenses. Simplesmente Garrincha, Nilton Santos, Zagallo, Amarildo e Didi. 62 anos depois, Igor Jesus e Luiz Henrique fizeram história no Estádio Nacional. Foram os primeiros gols de atletas do Fogão pelo Brasil desde Bebeto, em 1998. Você sabia que desde 98 que um jogador do Botafogo não marcava pela seleção brasileira? Não. Isso é gratificante, estar podendo marcar agora e quebrar esse tabu, né? Já o Chile segue em penúltimo, com 5 pontos conquistados e 4 derrotas seguidas. Logicamente que as fechas passam. Logicamente, assim como as datas passam, o tempo passa, nos obriga a exigir muito mais para somar 3 pontos. Algo que é nosso primeiro objetivo. Logicamente, sumar de 3.
No 11º jogo de Dorival pela seleção, essa foi a 5ª vitória, com outros 5 empates e só uma derrota. Uma renovação não é simples. Hoje nós tínhamos apenas 4 jogadores que finalizaram a última partida da Copa do Mundo. Temos que ter um pouquinho de paciência. Eu já falei que nós vamos chegar com uma equipe muito forte daqui a 2 anos, porém passaremos aí alguns apertos até esse momento. Teve muita coisa boa, muita coisa a melhorar ainda, né? Mas eu acho que teve uma melhora sim, uma evolução, né? E é isso que a gente vem procurando, né, nesse momento, e é uma satisfação assim, né? O resultado ele te traz às vezes essa satisfação. Ou seja, meu amigo, tá em crise? Chama o Chile, mas pode chamar o Botafogo também. A Selefogo, é assim que estão falando desde ontem, pelos gols. O primeiro do Igor Jesus, o segundo golaço, né, do Luiz Henrique. E a dupla do Botafogo acabou trazendo essa vitória para o Brasil. E a gente precisava de efetividade no ataque, que atacantes fizessem esses gols, que aparecessem. E é importante até porque o Igor Jesus era um estreante da noite. Estreante. E desde 1998, numa certa Copa do Mundo, assim, Dedê, que um jogador do Botafogo não fazia um gol pela seleção. Fazia tempo, hein, Neirão? Fazia. Quanto tempo? 98, mostrando uma imagem ontem, né, de 98, o jogo do Brasil e Chile. É triste ver a seleção jogando da forma que jogou, principalmente no primeiro tempo. É muito triste. Denilson, mas tomaram o gol ali com 1 minuto de jogo, pesa um pouco. Nossa, se fosse o Alisson! Nossa, que susto, se fosse o Alisson, esse programa... Nossa, você viu o gol que o Alisson tomou? Mano, que susto que eu tomei. Pode voltar, ó. Mano, eu tô desenrolando um raciocínio aqui. Mano do céu. Nossa, vamos lá. O que eu tava falando? Não, tudo bem que era 1 minuto de jogo. E até acho, pelo nível de goleiro que é o Ederson, uma falha ali. Sim. Só que há uma falha em todos os sentidos, né? Porque primeiro a liberdade do cruzamento. Depois a liberdade do Vargas sozinho em cabecear a bola, porque o Danilo... Loyola cruza perfeitamente. Ele só olha a bola. Então, assim, tem uma liberdade aí, porque o Rodrigo deveria ter acompanhado o lateral, então houve ali uma falta de ajuste ali na marcação e que gerou ali toda a liberdade na finalização do time do Chile. A partir daí, o Brasil sentiu muito o gol. Minha opinião, tá? O Brasil não conseguiu rapidamente entrar no jogo. O Chile baixa um pouco as suas linhas, teve ali um ou outro contra-ataque, mas assim, o Brasil não conseguiu tirar o Chile da zona de conforto em nenhum momento no primeiro tempo. O segundo tempo, com o Gerson e o Bruno Guimarães, que para mim entrou muito bem, que ele era o titular nos outros jogos e dessa vez ele perdeu a posição, ele entra bem ao lado do Gerson e aí o time parece que começa a ter um pouco mais de velocidade na troca de passes, começa a melhorar a construção de jogadas e o Brasil melhora um pouco. Ainda acho que está muito, mas muito distante do que a gente gostaria de ver como desempenho. Se for olhar só o lado do resultado, foi importante para a seleção brasileira. E o gol no finalzinho do primeiro tempo também empatando o jogo, acho que dá uma tranquilidade para você voltar na segunda etapa, sabendo que se você não tomar nenhum gol e fizer um, já garante o resultado. E acabou acontecendo isso mesmo, só que demorou. O gol só sai aos 43 do segundo tempo, então o Brasil sofreu um pouquinho. Agora, tem lances polêmicos. Para variar, sempre aparece uma polêmica. Bom, família zoeira. Bom, família zoeira, tá aí, né? Informações aí que, querendo ou não, tá falando do nosso Botafogo, né? Após 26 anos, um jogador do Botafogo voltou a marcar com a camisa verde, amarela, azul, né? Enfim, 26 anos depois. Claro, teve outras convocações do nosso Botafogo lá na seleção brasileira, mas nenhum deles chegou a marcar gol. E ontem, Igor Jesus, de cabeça, marcou um gol ali, que tirou... rapaz, esse ano de 2024 tá só tirando zica, hein? 26 anos, aí não ganhava o Corinthians na Arena, nunca tinha ganho lá, ganhou. Não ganhava o Atlético Paranaense, não sei quantos anos ganhou. É o líder do Campeonato Brasileiro, tá na semifinal da Copa Libertadores. Assim, tá um ano de 2024 lindo, né? A Selefogo, né? E não é só o Igor Jesus, né? O Luiz Henrique também entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória do Brasil, né? Que é aquela característica bem dele mesmo, né? Ele joga pelo lado ali, vem de branco, chutou pro gol e fez o gol aí da vitória, também no final. Os 2 gols foram depois dos 40 minutos, né? Um do primeiro tempo e um do segundo tempo. E o Brasil precisava dessa vitória, estava em 7º colocado, foi para 4º. Com a ajuda do nosso Botafogo, só faltou aí o Alex Telles também marcar um gol para ficar mais bonito ainda, né? Bom, galera, é isso, né?
o Brasil precisando dos jogadores do Botafogo, voltamos aí à década de 60, de 70, né? O ano dourado aí do Botafogo e também junto com a seleção brasileira. E, cara, é só orgulho do nosso time, né? Muito obrigado, John Textor. Muito obrigado por trazer, né, o Botafogo de volta às suas origens com a seleção brasileira. Hoje em dia a gente vê alguns torcedores falando assim, não quero que o jogador do nosso Botafogo vá para a seleção, não sei o que, não merece. Não é que não merece, mas não vale a pena. Realmente, assim, a gente vê, né, esse caso da CBF aí, um lixo, esses presidentes que estão aí hoje na CBF, tu vê que é muita, né, enfim. Mas assim, para a carreira do jogador, o cara vestir a camisa da seleção brasileira ainda é um grande orgulho para os jogadores, tá? Pode ser não para os caras que estão de gravata lá, mas para os jogadores ainda é um grande orgulho. E isso valoriza tanto ao clube que emprestou o jogador, quanto ao próprio jogador, que fica sendo cada vez mais valorizado. Principalmente, exemplo, o Igor Jesus tem 23 anos, cara, atacante, 23 anos, estreando pela seleção e marcando um gol. O Luiz Henrique não foi a estreia dele, mas tem pouquíssimos jogos com a seleção e fazendo um gol da vitória. Isso valoriza ainda mais os jogadores. Uma provável venda dos jogadores do Botafogo no futuro aí para algum outro clube valoriza, aumenta demais aí. Então, tipo assim, cara, tá bonito, tá legal. Só falta agora, né? Ó, sexta-feira, a outra sexta-feira, Botafogo Criciúma no Maracanã vai estar lindo. Vai ter mais de 60 mil pessoas. A venda para o público geral começa amanhã, meio-dia, tá? Então, já foi vendido aí, ó. O Botafogo, a última vez que o Botafogo anunciou, tinha vendido mais de 20 mil. Não anunciou mais, tem 2 dias. Provavelmente já deve ter 40 a 45 mil ingressos vendidos apenas para sócio. Quando abrir para público geral, aí, meu irmão, se segura que vai arrebentar a boca do balão. Eu não sei qual foi a disponibilidade que o Maracanã colocou aí para a torcida do Botafogo. Não sei se chegou a 60, 70 mil, não sei. O Botafogo não anunciou sobre isso. Mas eu tenho certeza que vai dar quase carga total do que eles colocaram disponível lá. Bom, galera, para o vídeo não ficar muito comprido, muito grande, é isso, tá? Qualquer informação importante eu volto para falar com vocês. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!